Qual foi a página que nós paramos, amados? Quem lembra? 127. Sim, acabamos daquela leitura daquele cântico de Lúcifer, né? O cântico hermético de Lúcifer. Então está aí, capítulo 19, página 127, o ego luciférico e a consciência coletiva da queda. Só lembrando que nós estamos no exato momento do discurso de João, de Ioannes, que é a parte que mais nos interessa nesse livro, né? Vamos acompanhar. Deixa eu colocar esse meu relógio aqui na minha frente, porque eu já vi que eu vou... Toda hora eu me engano com aquele relógio lá. Pronto, aqui eu olho para aqui para frente, eu vou ver ele direto aqui na minha frente. São 8h30 agora. 8h29. Vamos lá então? Capítulo 19, o ego luciférico e a consciência coletiva da queda. Eu peço atenção para os irmãos neste capítulo. Ele é muito importante porque ele ensina como que foi constituída uma consciência caída no universo. Ou seja, por que os seres todos são caídos e pensam da mesma forma e agem comumente da mesma forma? Por que os filhos, ao nascerem, eles já vão crescendo com a inclinação totalmente voltada para o pecado? E dificilmente, ou não nasce de fato, nenhuma criança inclinada para o bem. Eu falo inclinação no sentido de que ela sem nenhum esforço faria o bem e com muita dificuldade faria o mal. Eu não quero dizer que não haja quem faça o bem ou só faça o mal. Eu quero dizer que a inclinação de todos é para o mal, de modo que é muito natural fazer o mal. E é muito difícil fazer o bem. Ou seja, a pessoa tem que aprender o que é o bem, tem que ter alguém em cima, sempre cobrando que ela faça o bem, tem que haver os merecimentos, ou melhor, tem que haver as promessas e mesmo os galardões ou a salvação, tem que haver algum benefício como meta para que a pessoa se esforce em fazer o bem, e ainda assim terá muita dificuldade de fazê-lo. O que tudo isso indica é que o homem tem a inclinação para o mal, é natural o mal, enquanto o bem é uma coisa, parece que é fora da natureza humana. Ele fica tentando alcançar sem nunca conseguir. Não é? Pessoal, então, vamos seguir adiante? Ok? Vamos lá então. O ego luciférico e a consciência coletiva da queda. Foi assim que o reino de Deus se dividiu, continuou Ioannes. A terça parte dos anjos rebelou-se juntamente com Lúcifer. Os seres que então habitavam a terra e que estavam debaixo de seu governo também se rebelaram com ele. O ego luciférico tomara conta de milhares de seres, constituindo-os num reino de trevas e rebelião. O mal se estabeleceu no universo e a serpente ganhou corpo. Agora, o primitivo e originário Satã tornou-se um adversário coletivo. Juntos, unidos num só sentimento, os rebeldes tornaram-se partícipes de uma mesma consciência caída e de um coração maldito. Muito tempo levou para a constituição deste império. Olha essa frase, irmãos, em nome de Jesus. Vamos entender isso aqui? Vamos entender isso aqui? A gente sempre tem uma ideia estanque dos acontecimentos. Por exemplo, quando se estuda literatura, o que é um grande erro, que eu vou dizer aqui agora nesse estudo, eles dizem assim, que do ano tal ao ano tal foi o período, digamos, do romantismo. E aí começa a partir de uma data tal, o realismo, que vai até a data tal. Como se porventura houvesse uma lei que definisse, a partir de hoje ninguém escreve mais romantismo, viu? A partir de hoje todos devem escrever como se fosse uma coisa estática, uma coisa, como alguém dissesse, olha, de 0 ano até 5 anos de idade é a meninice de uma pessoa.
Daí começa, tal, como se porventura pudesse delimitar um dia. A partir de hoje, deixei de ser adolescente para ser jovem. Tem jovem ou velho até hoje que é adolescente, não tem? Ou seja, as coisas não são estanques assim. Então, do mesmo modo, nós aprendemos que o diabo um dia falou assim: a partir de hoje eu sou diabo e ponto final. Ele virou diabo. Aí foi lá o homem, a mulher, comeu o fruto, tornou-se caído. Como se há 1 minuto atrás, ou há 1 minuto, não estivesse caído, após 1 minuto já está caído. Como se fosse uma coisa automática. E não é assim que ocorre. Nada no mundo orgânico, as coisas acontecem de um modo, de uma hora para outra. Tudo é desenvolvimento. Tudo é conquistado, tudo é trabalhado, tudo é gerado, tudo é formado. Tudo requer tempo e longo tempo. Então, como dizemos aqui, a serpente ganhou corpo. Quando? Quando muitas pessoas ou muitos anjos caídos, ou anjos, caíram juntamente com ele, tomaram o mesmo caminho da rebelião. Por isso que é dito aqui na página 128, logo no início lá em cima, muito tempo, levou para a constituição desse império. O Império da Sé foi sendo construído ao longo de um tempo. O que aqui se diz em poucas palavras, desenvolveu-se ao longo de um período significativo. Isso porque o pecado é uma consciência engendrada, ou uma inconsciência, que é uma consciência, só quis, engendrada no coração dos seres criados, por meio de muitos pensamentos vãos e vaidosos acerca de si mesmos. Na medida em que eles se ensoberbecem, ao contemplarem a si mesmos, como em um espelho, um espírito narcisista é gerado no mais profundo de seu ser. Aliás, essa contemplação reflexiva tem o poder não somente de gerar uma consciência caída, como também de ofuscar a imagem de Deus, obscurecendo-lhes o entendimento, tornando-os alheios à vida de Deus. Uma vez conformados ao espírito luciférico de rebelião, tendo sido engendrado no coração o egocentrismo, tornaram-se os seres caídos inimigos de Deus. E ao se colocarem na posição de Deus, fazendo-se deuses a si mesmos, ao rejeitarem o governo do Altíssimo, armaram-se contra o Eterno, tornando-se hostis e violentos contra tudo o que se chama Deus. Como Caim, retiraram-se da presença de Deus. E como o filho pródigo, deixaram a casa do pai e foram habitar numa terra distante. Isolaram-se do Criador em suas consciências e já não lhe prestavam mais conta de sua administração como outrora. Implementaram sobre a terra o seu próprio reino, tendo Lúcifer como Deus e príncipe deste mundo. O abandono à vida trouxe toda sorte de enfermidade e morte. O lado norte tornou-se a sede do governo maligno, marcado pela violência oriunda de seu afastamento de Deus e de sua imposição tirânica sobre os seus aliados. As promessas de um reino de paz, justiça e prosperidade não lograram êxito. Quem quiser corrigir, pode colocar um Mzinho aí. As promessas não lograram êxito. Entretanto, a falácia maligna continuava. Desta vez justificando a miséria em que se encontravam, dizendo que todo o mal sofrido era o resultado da ira e retaliação de Deus sobre eles. Não cessaram, pois, as acusações contra o Altíssimo, e o nome do Santo continuava a ser profanado mais e mais. A inimizade, nutrida pelo ódio contra o Criador, enraizava-se cada vez mais nos seus corações. O que no começo era mera ilusão, agora manifestava-se em declarado rancor. Um plano de vingança contra Deus já era cogitado no silêncio sombrio de seus corações. Imaginava um dia em que uma grande batalha se travaria e que de alguma maneira pudessem ferir o Criador.
Assim convenceriam o restante do universo de que o Deus por eles adorado não era digno de tal devoção, por ser ele mau, tirano e egoísta. E assim ganhariam para si o restante dos seres criados, consolidando definitivamente o seu reino. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para uns pontos aqui importantes. Os irmãos viram aí no primeiro parágrafo da página 128, muito tempo levou, como que nós colocamos aqui, que essa consciência caída, o ser caído, o estar caído, é uma condição que se adquiriu dentro de um processo. Nós inclusive usamos em outro lugar aqui no livro, não sei se já foi mencionado ou ainda vai ser mencionado, as personagens lá de Gênesis, Adão, Caim e Nirode. Se os irmãos lerem a história da queda, o primeiro a cair é Adão, certo? O segundo, na linha progressiva da revelação, é Caim, que se manifesta enquanto inimigo de Deus. E o próximo que virá se manifestar será Nirode. Ou seja, Adão, Caim e Nirode representam 3 estágios da queda. Não devemos olhar para cada um deles como sendo isolados em si mesmos, mas pensar nesses 3 como sendo 3 degraus que levam o homem à queda. Como se isso fosse uma pedagogia bíblica, usar 3 nomes, 3 personagens, assim como você pode também pegar, por exemplo, em outro lugar, Abraão, Isaac, Jacó e José. São 4 personagens, são 4 histórias. Embora uma ligada à outra, mas ocorre que essas 4 personagens, dentro da revelação, e não na letra, não na escritura enquanto história e registro, essas 4 personagens significam 4 estágios de um chamado por Deus. Abraão, aquele que é chamado, em Isaac se vê a graça, em Jacó se vê, digamos, os sofrimentos para o forjar do que foi chamado, do que recebeu a graça, para que ele seja transformado, e uma vez transformado de Jacó para Israel, ele vem na pessoa de José a reinar sobre o Egito, reinar sobre as nações. Ou seja, nós vemos aqui em 4 histórias, uma única história como degraus ascendentes de uma experiência única. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Do mesmo modo se vê em Adão, Caim e Nirode, 3 passos da queda. Ou seja, a queda se consuma e torna-se uma consciência caída, pelo menos em Caim. E ela se consolida contra Deus fatalmente em Nirode. Ou seja, Adão dá o primeiro passo, o passo da ilusão de querer ser igual a Deus. Isso é uma tolice. Caim, ele toma uma decisão, retirou-se da presença de Deus. Agora já é um estágio semi-consciente da coisa, ele sai. E agora em Nirode, por fim, o último estágio da queda é quando este que se iludiu e que se retirou, ele decide agora afrontar e encarar definitivamente o próprio Deus. É o momento em que não há agora meio de salvação para esse indivíduo. Sim, perfeito. Perfeito. São bem-vindas vocês duas. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é demonstrando aqui como que, uma vez que essa consciência, nós usamos aqui 2 ou 3 vezes a palavra engendrar. Engendrar é o mesmo que gerar. Assim como um filho é gerado no ventre da mãe, isso leva a um processo, uma consciência caída foi engendrada no homem, sendo gerada. E de modo então que, um outro ponto que também vemos é que a consequência desta queda foi o quê? Que o mundo se encheu de doenças, misérias. A consequência do pecado são as doenças, a miséria, a morte. E aí de repente nós vemos aqui
que aquilo que Lúcifer prometeu para os seus aliados, um reino de paz e prosperidade, não aconteceu. De repente, os anjos caídos se viram no estado de miséria. E aí, ao invés de Lúcifer, agora o diabo, falar e reconhecer que não deu certo o seu plano, não, ele continuou no seu projeto. Qual projeto? De continuar a acusar a Deus, dizendo, não, nós estamos assim porque ele está nos retaliando. Ele está se vingando da gente, olha aí. Ele está usando o poder dele contra nós. Não é verdade? Olhem para mim por um momento. Que nós aprendemos em toda a nossa vida cristã que todas as misérias sofridas pelo homem seria uma consequência da parte de Deus para o homem em razão da sua desobediência. Ou seja, se ensina comumente que Deus, por ficar furioso com os homens, então ele vai lá, traz o dilúvio sobre a terra. Agora vamos ver se a posteridade agora de Noé aprende a não fazer o mesmo, porque senão aí ele taca fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. Não taca fogo? Então ele vai ficando furioso e vai trazendo os juízos. Ou seja, as misérias que vão ocorrendo são retaliações divinas. É Deus se vingando do homem, porque o homem, não é assim que nós aprendemos ou não? Todos são com um acordo que foi assim que nós aprendemos. Nós estamos dizendo aqui nesse livro que isso é mentira. No discurso de João, João está dizendo que, na verdade, todas as misérias, elas são o fruto do próprio afastamento do homem de Deus. Ele é o fruto da semente que o próprio homem plantou. No caso aqui, desculpe-me, está falando dos anjos, né? Ainda está falando dos anjos lá atrás, antes do homem. De modo, então, que o diabo foi quem criou essa ideia ao dizer assim para os seus anjos caídos. Olha, está vendo as misérias que nós estamos vivendo? As misérias estão aqui porque Deus está se vingando da gente, porque nós queremos um reino de justiça e ele está, então, se vingando. Esse mal aqui vem dele. Nós estamos dizendo aqui na fala de João que esse foi um argumento de Lúcifer desde o princípio. Eu sei que alguém pode discordar de mim, que escrevi o livro, dizendo, não, pastor, mas eu leio a Bíblia e para mim está muito claro que quem destruiu Sodoma e Gomorra foi Deus. Ele lançou fogo do céu e destruiu a cidade. Eu tive recentemente que escrever um artigo para explicar a alguns irmãos que me questionaram isso, para explicar sobre o dilúvio e sobre Sodoma e Gomorra, demonstrando pela própria escritura que não foi assim que aconteceu. E às vezes as coisas elas são facilmente resolvidas. Basta você pegar, por exemplo, em Lucas capítulo 9, quando aqueles dois discípulos de Jesus, Tiago e João, entrando na cidade de Samaritanos, eles foram lá preparar um lugar para Jesus que estava chegando, e os samaritanos disseram que não iriam receber Jesus naquele lugar. Aí eles voltaram com o mesmo espírito de Moisés e disseram, Senhor, os caras lá, os camaradas não querem receber o senhor não, diz que o senhor é judeu, e lá diz que não entra judeu lá não. Aí nós víamos ele conversando e tivemos uma ideia extraordinária. Que tal nós fazermos uma oração ao Pai para ele mandar fogo e destruir aquela cidade samaritana, aquela aldeia de samaritanos? Fácil, é um pecado muito grave rejeitar a Jesus Cristo, vocês não acham? Então o Pai te ora ao Pai, o Pai manda fogo e destrói Sodoma e Gomorra. Qual foi a resposta de Cristo? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês são inspirados por qual espírito? Não pode ser pelo Espírito de Deus. Aí Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele fala, olha, o meu Pai, ele não envia fogo. Ele envia o Filho do Homem para salvar o perdido. Ou seja, se eles assim o fizeram, é porque eles estão perdidos. E ao invés de o Pai mandar fogo, ele envia salvação. Ao invés de mandar condenação, ele envia o Salvador. Ou melhor, ao invés de mandar condenação, envia o Salvador. Bem, são palavras de Jesus. Alguém poderia dizer, pastor, mas o senhor acha então que a Bíblia, ela então tem essas contradições? Ela está se contradizendo? Quer dizer que Jesus falou a verdade e Moisés mentiu? Não, não é por aí que nós devemos pensar a questão da relação Moisés, os profetas, Cristo, os apóstolos e mesmo nós que estamos
há 2000 anos depois de toda a Escritura ter sido escrita. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. Aplicando-se às Escrituras, o que ocorre é que a revelação de Deus, que começou em Moisés, ela ainda era uma revelação rudimentar. Não porque era isso uma necessidade de Deus, mas dos homens da infância. De modo então que de tempo em tempo, aquela revelação, ela não vai mudando. Não é que uma vai anulando a outra e chamando-a de mentirosa, de errada. Não. Vai havendo uma atualização da verdade. A verdade vai se atualizando na medida em que a luz vai brilhando. A verdade ela vai saindo dos seus rudimentos para uma revelação um tanto mais orgânica, mais ligada à realidade. Quando chega em Cristo, por exemplo, que os fariseus e escribas, lá os judeus reclamando, murmuravam contra Jesus porque ele comia com prostitutas e publicanos e pecadores, Jesus teve que contar 3 parábolas para ilustrar a sua missão de salvar aquele homem que havia caído lá no Éden. E aí ele vai contar a parábola do filho pródigo, que na verdade é uma atualização de Gênesis capítulo 3. Ou seja, o que se registra sobre a queda do homem em Gênesis 3, Jesus fala na parábola do filho pródigo, pelo menos até a metade da parábola, até o retorno do filho pródigo. Porque a segunda parte do segundo filho, o mais velho, já diz respeito agora ao comportamento dos fariseus e escribas, do judaísmo, frente à obra de salvação do filho. De modo então que, na parábola do filho pródigo, Jesus não disse que Deus expulsou o homem do Éden, ou que o pai expulsou o filho de casa, mas disse que, tendo o filho saído de casa, o pai permaneceu aguardando o retorno do filho de braços abertos. Então veja como que a verdade, ela se atualiza na medida em que a luz vai clareando, na medida em que se avança em direção à maturidade. Então, nós estamos colocando aqui exatamente isso. Nós entendemos pelas Escrituras como um todo, e não nas suas partes, mas no todo, que todas as misérias humanas, e mesmo antes do homem ser criado, ainda na queda de Lúcifer, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, em que o homem não havia sido criado ainda, aquelas misérias todas foram o resultado do afastamento daquelas criaturas de Deus, e não uma retaliação divina. No último parágrafo, então, nós ressaltamos que agora eles já estavam fazendo um plano no seu interior de um dia travar uma luta contra o Criador, a fim de feri-lo. Perfeito? Página 131, o silêncio de Deus e do tempo. A esta altura, esperavam os seres não caídos, com expectativa, uma resposta de Deus. O Senhor, entretanto, não se manifestava. Aliás, tudo o que mais queria o inimigo era que Deus interviesse. Ajuda aí, irmãos. Interviesse. Intervisse é ver por entre. Então tem um ezinho aí. O Senhor, entretanto, não se manifestava. Aliás, tudo o que mais queria o inimigo era que Deus interviesse com violência, pois assim provaria a sua tese acerca do eterno. Estão entendendo? Deus no silêncio, as criaturas não caídas, mas por que Deus não resolve o problema? O mundo pegando fogo do lado de rebelião, do lado de lá, Deus em silêncio. E o diabo torcendo para Deus fazer qualquer coisa. Porque qualquer ação de Deus contra eles, eu não disse? Está aí a prova. O diabo aguardando que Deus desse um golpe neles, qualquer coisa para provar a sua tese. O amor, entretanto, que tudo sofre, tudo suporta e que jamais se ressente do mal, demonstrou-se longânime e nada fez. Atenção que nós estamos lá na queda de Lúcifer. O homem não foi criado ainda, nós estamos na queda. Perfeito? Continuamos. Uma grande interrogação acerca de Deus se imprimiu no universo. Por que ele não reagia?
Por que tamanho silêncio diante de tão abrupta rebelião, quando a circunstância exigia uma ação enérgica a fim de conter o mal e impor novamente a paz no mundo? Ora, o mal parecia prosperar enquanto Deus se mantinha quieto, como se porventura não tivesse o que fazer. Interessante que esse porventura, ele está aqui para dizer que Deus tinha o que fazer e tem o que fazer. Mas esse porventura quer dizer como se porventura não tivesse. Né? É só uma questão de hipótese, mas não é uma declaração verdadeira. O Deus clemente, atenção, não retirou o sol e a chuva que cai sobre a terra para o bem de suas criaturas. Afinal, estas bênçãos o Criador dá a maus e bons. O sofrimento que enfrentavam era, na verdade, a consequência de seu próprio afastamento da fonte de todo o bem. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam abençoar. São os pecados e iniquidades das criaturas que as privam dos benefícios celestiais e as impedem de usufruir da inesgotável fonte da vida. Foi o filho pródigo que deixou a casa do pai e foi habitar numa terra distante. A consequência dessa decisão é reconhecida de todos. Acabou num chiqueiro, a cuidar de porcos e a padecer de extrema fome e pobreza. O pai, todavia, sempre esteve de braços estendidos para recebê-lo de volta. Na casa do pai sempre teve pão com fartura, e os que nela se abrigam de nada têm falta. Ao longo de milhares e milhares de anos em rebelião, o pecado e a morte foram consumindo o mundo antigo, até que este se desfez, chegando ao ápice da desgraça, vindo a sofrer o grande colapso que o deixou sem forma e vazio, cheio de trevas e imerso em águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora, atenção. Ao longo de milhares e milhares de anos, em rebelião, o pecado e a morte foram consumindo o mundo antigo, até que este se desfez, chegando ao ápice da desgraça, vindo a sofrer o grande colapso que o deixou sem forma e vazio, cheio de trevas e imerso em águas. Quer falar, Alain? Pois não. Não. É outro silêncio. Tá? A morte cobriu o céu, onde se encontra o trono de Satanás, e cobriu também a terra, destruindo a vida física, deixando trancafiados em cadeia circunstancial os espíritos e anjos caídos em completo silêncio. O Espírito de Deus, todavia, pairava sobre as águas, numa ação santificadora, aguardando o dia da restauração do planeta Terra. Os mundos não caídos não sabiam como se daria o fim da história. Tampouco compreendiam a suposta inércia de Deus, que parecia indiferente ao mal que se manifestava no universo. Mas Deus tinha um plano, mediante o qual haveria de redimir o universo. Não pela força do braço, tampouco pela vingança do coração, mas pelo poder da verdade e pela força do amor. Somente a verdade liberta e somente o amor vence o mal. No reino de Deus não existe o poder da violência, nem a violência do poder, porque Deus é amor. Quem crê diz amém. Maravilha. Estou conseguindo alguns poucos discípulos, né? O seu plano, conforme revelado nas Escrituras, no caso o plano de Deus, consiste em tornar-se conhecido do universo mediante a revelação de si mesmo, a fim de que as trevas sejam vencidas pela luz. Quando a luz resplandece nas trevas, toda treva é dissipada,
Por isso, o Eterno aguardava com paciência que o caráter do anjo das trevas fosse revelado pela manifestação da luz. De sorte que o maligno será manifestado verdadeiramente maligno, sem que o amor intervenha com acusações ou detrações, pois isso são obras das trevas. Afinal, Deus será revelado como a mais pura essência de amor e bondade, ao passo que seu arqui-inimigo será, por fim, exposto a todo o universo como o pai da mentira, aquele em quem não há verdade e cujo coração está cheio de pecado e morte. Um dia o amor e o ódio haveriam de se encontrar frente a frente, e o caráter de ambos seria revelado. Oh, que dia esperado! Página 135, capítulo 29, não, desculpe-me, capítulo 21. A quebra do silêncio. A leitura está boa, os irmãos estão entendendo a leitura? Não farei nenhuma interferência, só se eu achar que é necessário. Se os irmãos estão entendendo bem, vamos seguindo adiante. A quebra do silêncio. Milhares de anos se passaram. Agora só se lembrem de uma coisa, queridos, rapidamente. O que ocorreu? Deus não fez nada, fez silêncio. Deus tinha um plano de se manifestar ao mundo. Deus haveria de vencer as trevas, não pela força do braço, nem pela vingança do coração, mas pela força do amor e pelo poder da verdade. Entendem isso? A terra sofreu grande colapso, vindo a ficar sem forma e vazia, como está em Gênesis 1:2, como consequências do próprio pecado daqueles anjos caídos e dos seres que habitavam a terra, sem a intervenção divina. Agora vem a quebra do silêncio, ou seja, Deus vai fazer algo. Continuamos. Milhares de anos se passaram até que um dia irrompeu Deus de seu silêncio. E numa ação recriadora, pôs-se a restaurar o sistema solar em 7 dias. Por que esse 7 está entre aspas, hein, irmãos, no seu livro? Por que será? Porque disse que é 7 lá na Bíblia, então reproduziu 7 lá para cá? É isso? É porque esses 7 não necessariamente sejam 7 dias de 24 horas. Não necessariamente. Se nós levarmos em consideração que Gênesis é um livro pedagógico da infância. E, sobretudo, não comprometido com nenhuma ciência. Porque a verdade de Deus não tem que ter esse comprometimento com a ciência. Embora a ciência, ela nada mais pode fazer do que simplesmente constatar as coisas divinas. Porque ela está aquém de Deus. A ciência é o homem tentando entender as coisas divinas. Enfim. Hã? Não, ela é profecia. É diferente. Hã? Ah, sim, compreendi o que você está perguntando. Agora eu entendi. O Alan está perguntando se seria como, no caso de Daniel 9, quando se fala das 70 semanas, e lá nós falamos no querigma que aquelas semanas de anos, naquelas semanas não seriam semanas literais, seriam semanas de anos. Não é isso? Ou seja, uma semana em Daniel não são 7 dias, seria um caso 7 anos. No caso aqui de Gênesis, eu estou dizendo que nós não temos como definir esses 7 dias, em quanto tempo foi isso de fato. Não temos como definir. No caso da profecia, é fácil definir, porque como a profecia ela tem 90% já cumprido, os 90% já cumprido me dá a noção da contabilidade do todo. Entendeu ou não? No caso de Gênesis, eu coloquei entre aspas, porque não temos como precisar, ou com exatidão, esses dias. Milhares de anos se passaram até que um dia irrompeu Deus o seu silêncio. E numa ação recriadora, pôs-se a restaurar o sistema solar em 7 dias. Havendo restaurado todas as coisas, criou o homem e o pôs no jardim do Éden. Neste ponto, Simão, continuou Ioannes, é que deu início de tua explicação acerca do que hoje acontece diante de nossos olhos, a crucificação do Filho de Deus encarnado.
Isso é João e Ioannes dizendo para Simão: certamente o erro de tua teologia encontra-se fulcrado no engano de Satanás, o qual mentiu acerca do caráter de Deus. Bota os olhos para mim por um momento, só para a gente situar isso aqui. Observe que nós temos aqui Simão, ele já falou a sua versão acerca do que acontecia no Calvário. O Drusos também já falou sua versão. Agora Ioannes está falando a sua versão, do que ele compreendeu pelo próprio Cristo. Ocorre que, quando Simão falou a parte dele, ele começa exatamente na criação do homem. E o que Ioannes falou para ele lá atrás? Falou: Simão, o seu problema é que a sua teologia, a sua visão, começa do Éden. O Éden do homem, criação do homem. E você, então, ignora toda a história que precedeu a criação do homem. Você não conhece os bastidores da história. Você não conhece o que deu origem à criação do homem e à queda do homem. Por isso você não pode compreender a verdade como ela é. Em outras palavras, a verdade ela só pode ser compreendida a partir de uma visão do todo, nunca de um fragmento. Quando Ioannes chega então no ponto em que Simão começou o seu discurso, Ioannes falou assim: olha, Simão, foi aqui nesse ponto que eu estou agora, que você começou o seu discurso. E aí daí Ioannes vai lembrá-lo dizendo: a tua teologia, que coloca Deus como tirano, que coloca Deus como perverso, coloca Deus como vingativo, coloca Deus como não tendo paciência, coloca Deus como um arbitrário. Essa tua teologia, ela é fruto do discurso de Lúcifer caído, do diabo. Se você observar, pegar o fio do discurso de Satanás e juntar no discurso de Simão, não tem nenhuma dificuldade de continuar. Não tem ruptura, é uma coisa só. Ou seja, a visão judaico-cristã acerca da crucificação de Cristo era exatamente o mesmo discurso de Lúcifer quando caiu. De lá para cá, sempre colocando a culpa e a responsabilidade em Deus. E Ioannes está limpando essa imagem distorcida acerca de Deus. Perfeito? Continuemos. Neste ponto, Simão, continuou Ioannes, é que se deu início de tua explicação acerca do que hoje acontece diante de nossos olhos, a crucificação do Filho de Deus encarnado. Certamente o erro de tua teologia encontra-se fulcrado no engano de Satanás, o qual mentiu acerca do caráter de Deus. O engano que começou no céu de Deus, mediante as injuriosas acusações do maligno contra o eterno, é a substância do vosso engenhoso evangelho judaizante e pagão. Este faz do Deus verdadeiro um Deus zangado, incapaz de verdadeiramente perdoar, sem ter que derramar sobre outro a sua ira. A falta de compreensão do que de fato ocorreu nos bastidores da história é que te leva, Simão, a incorrer em tão equivocada interpretação dos fatos. Como disseste, ou melhor, como bem te interpelaste, Drusos, o Deus judeu, é aquele que planeja contra a sua criação, para depois intervir com um suposto amor, no qual procura esconder sua tirania e maldade. Pois, segundo tua teologia, Deus teria posto uma árvore no meio do jardim, simplesmente como pretexto para então matar o homem. Pois se nada havia na árvore que justificasse tamanha sentença de morte, e sabendo que o homem haveria de comer de seu fruto, por qual motivo o Criador exporia o homem a tamanho mal, senão por puro capricho, como quem procura uma justificativa para destruí-lo? E tendo Deus proposto um Salvador que substituísse o pecador, não estaria ele enganando? Aí está engano, né? Não estaria ele enganando a sua criação com um suposto amor? Haja vista que não poderia de fato perdoar se não derramasse a sua ira sobre outro? Os irmãos entendem esse argumento aqui, queridos? Todos entendem? Isso é importante entender esses argumentos. São argumentos de Ioannes. Olha o que ele coloca. E tendo Deus proposto um Salvador que substituísse o pecador, não estaria ele enganando a sua criação com um suposto amor?
Haja vista que não poderia de fato perdoar se não derramasse a sua ira sobre outro. Por esse motivo é que tu pensas que neste momento Deus está irado contra o seu filho, derramando sobre ele a sua ira, como quem está a vingar o seu coração ferido. Enganas-te, Simão. Este teu evangelho ratifica tudo o que o diabo falou contra o Altíssimo, e por meio dele o diabo continua até os dias de hoje a profanar o nome de Deus, caricaturando a imagem do santo. É preciso que interpretemos os fatos da redenção à luz da história que os precedeu e lhes deu origem. A cruz que hoje diante de vossos olhos se ergue, Simão Indrosos, é a manifestação do eu sou ao mundo. E os verdugos e algozes que, inspirados pelas trevas, golpeiam Cristo de Deus, manifestam o mundo espiritual das trevas, que não ama a Deus e cumpre os desígnios do coração do pai da mentira. Continuemos, pois, do Éden, de onde paramos, a fim de chegarmos ao dia de hoje, para que compreendamos a mensagem da cruz. Amados, quando eu descobri isso, lendo o Evangelho de João, sobretudo no capítulo 8, em todo o Evangelho de João vai dizer isso, capítulo 8 vai dizer com todas as palavras, quando eu descobri que era intento e era desejo do diabo ferir o Filho de Deus, e que quanto ao Pai, o Pai nunca desejou matar ou sacrificar seu Filho, nunca. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Antes um corpo me preparaste. Mas, preparaste para quê? Para morrer? Se sacrifícios e ofertas não quiseste, ele iria querer o sacrifício do seu filho? E por que preparou um corpo? Para que este pudesse ser obediente ao Pai em toda a sua existência enquanto homem. Isso nos remete a essa ideia, sacrifício, a oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste, por isso estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, ao que está lá no Antigo Testamento, quando diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, ou melhor, Deus não se compraz em sacrifícios e ofertas pelo pecado, mas, como é que diz o texto? Ali quando Samuel fala com Saul acerca dos animais lá, lembram? Obediência quero, lá é obediência quero e não sacrifício. O que Deus queria era o quê? Obediência. E o que o filho fez foi obedecer. Mesmo que nesse caminho de obediência, ele fosse ferido, golpeado, como ocorreu. Na verdade, quem fere o Filho de Deus não é Deus, o Pai. Mas como está em Gênesis 3,15, na própria infância já dizia, este lhe ferirá a cabeça e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Quem fere o calcanhar do Filho do Homem é a serpente. E como é que o Filho do Homem esmaga a cabeça da serpente? Em toda a sua vida de completa obediência e submissão e amor ao Pai. A única coisa que esmaga a cabeça da serpente, ou as únicas coisas, é o amor e a obediência ao Pai. Nada mais esmaga a cabeça da serpente. Não tem corinho de fogo do mundo que esmaga a cabeça da serpente. Pode cantar, pisa no capeta, da cabeça aos pés. Pode cantar o que quiser, não vai esmagar. O diabo vai dançar com você do seu lado e cantar junto com você, fazendo segunda voz para você. É verdade, ué. Ele vai tocar contrabaixo para você. Olha, se ele não te pisar, ué. Na verdade ele está te pisando, ele está te enganando. Cristo esmagava a cabeça da serpente quando obedecia completamente ao Pai, sem nada requerer do Pai, apenas por amar o Pai. E a serpente é quem feriu o calcanhar do filho. João 8, leiam João 8 depois, leiam e orem, e meditem, e contemplem, e pasmem. Isso muda muita coisa. Capítulo 22.
de Adão à serpente. O registro mítico da criação, conforme Moisés registrou na Torá, consta da revelação de Deus aos homens dos tempos da infância da humanidade. Trata-se, portanto, de uma revelação rudimentar que carece de desenvolvimento e aperfeiçoamento no âmbito das realidades espirituais. Conforme concebido o próprio Cristo, continuou Ioannes, as Escrituras seguem naturalmente uma ordem crescente quanto à revelação, partindo dos conceitos elementares, lei e Torá, que posteriormente são interpretados e aplicados pelos profetas. Estes e aqueles, lei, ou profetas e a lei, são um testemunho do Messias, o qual é a palavra encarnada, Evangelho. Nele toda a escritura judaica encontra a sua plenitude em realidade, pois ele é o cumprimento de tudo o que a lei e os profetas disseram a seu respeito. Além disso, ainda há pouco ouvi do próprio Cristo, quando estava com ele na celebração da Páscoa. Além disso, há de vir o Espírito da verdade, que nos conduzirá a toda a verdade. Este não somente nos revelará as realidades espirituais restantes, como nos conduzirá interiormente à compreensão da verdade, tendo a Jesus o Cristo como a chave de interpretação de tudo o que está escrito. São estes, pois, os degraus da revelação a serem galgados. Primeiro, princípios elementares da revelação de Deus aos homens, que é a Torá. 2, interpretação e aplicação espiritual da lei pelos profetas. 3, cumprimento em realidade da lei dos profetas no Cristo encarnado, que são os evangelhos. 4, palavra apostólica revelada pelo Espírito da verdade aos apóstolos do Cordeiro, epístolas e Apocalipse. E 5, palavra Espírito, revelada pelo Espírito da verdade no interior dos crentes, conduzindo-os ao mais alto nível de experiência mística com Deus no Espírito. É mister, pois, que ao adentrarmos o campo dos rudimentos literários, elevemos o seu conceito ao nível da verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo pelo Espírito da realidade. Isso se faz extraindo o cerne da revelação contida nos invólucros das histórias bíblicas, apreendendo o seu significado espiritual, indo além da materialidade da narrativa. Em Gênesis, sobretudo na narrativa mítica da queda do homem, há verdades a serem discernidas além das imagens imediatas. Em verdade, as figuras ali usadas servem-nos de sinais a serem interpretados em consonância às realidades do mundo espiritual. Desculpe, mas deixa eu ler novamente. Em verdade, as figuras ali usadas servem-nos de sinais a serem interpretados em consonância às realidades do mundo espiritual, a realidade do homem no mundo e a sua condição ontológica, pneumapsicossomática. Difícil nessas palavras, mas é fácil de entender. Está dizendo que lá no livro de Gênesis há algumas figuras. Você lê Gênesis, você acha tão simples que beira ao simplório. Sim ou não? Puxa vida. Está lá, Deus fez o homem, colocou uma árvore no meio do jardim. Qual o nome da árvore? Do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus, dela não comerás. No dia que dela comer, certamente morrerás. Foi lá a serpentinha, a cobrinha, falou com a mulher comeu do fruto, viu que estava nua, correu para Adão, eu estou nua, como está minha maçã? Viu que estava nua também, os dois caíram, acabou. Aí começou a desgraça no mundo. Não é assim que está lá em Gênesis ou não? É ou não é, pessoal? Tá. Mas essas figuras tão simples, que beira, não chega a ser, mas beira ao simplório, na verdade elas são riquíssimas, de verdades profundas, que em realidade lá se diz numa linguagem infantil, mas a verdade é profunda. Hoje mesmo eu estava lendo, deixa eu olhar aqui, não lá. Hoje mesmo eu estava lendo, estava meditando. Eu escrevi um texto chamado A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Acho que é isso. Deve ter sido esse nome mesmo. Falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Me perguntaram alguma coisa sobre isso. Eu escrevi um texto para responder. E aí eu pensando sobre esse texto hoje, pensando, refletindo, aí me veio algo
E eu pensei, puxa vida, quantas vezes a gente lê um texto e não consegue, às vezes, de imediato extrair tudo o que ele significa. Querem ver uma coisa? Falando dessas figuras aqui de Gênesis. Como é que hoje nós, o DEVAP, faz a leitura de Gênesis capítulo 3? Então vejam, vamos colocar aqui 3 imagens. O homem criado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, o homem depois de comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perfeito? Então temos o homem antes e depois da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore, ela implica algumas coisas. Primeiro, antes de o homem comer desta árvore, o certo é que o homem não tinha conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? A própria texto vai dizer, e disse Deus, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, antes disso, o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal. Aí eu começo a pensar e pergunto para vocês, ora, como é que é o homem sem o conhecimento do bem e do mal? Como é este homem? O problema nosso é que nós nunca questionamos ou pensamos sobre isso. Antigamente a gente bastava pensar, não, o homem antes desta árvore era um homem puro, um homem sadio, um homem bonito, uma mulher bonita, sadia, não tinha maldade, e eles conversavam com Deus e os anjos cantavam com eles. Aquela visão romântica, né, de um mundo perfeito antes da queda, tudo era maravilhoso. O homem estava num patamar aqui, depois da queda ele caiu num patamar aqui embaixo. E não percebemos que ocorreu exatamente o oposto. O homem antes da queda era num patamar aqui, depois da queda foi um patamar aqui em cima. E eu vou explicar para vocês. Como é que era o homem antes do conhecimento do bem e do mal? Vamos pensar. Como é que é um homem sem o conhecimento do bem e sem o conhecimento do mal? Como é que é este homem? Puro. Mas puro porque ele é puro ou puro porque ele é inocente? Ele é inocente porque é puro ou é puro porque é inocente? Não entendeu, né? Vamos lá. Ficou complicado. Vamos lá. Vamos pensar. Vamos falar. Um cavalo. Pensa num cavalo. O cavalo é robusto, bonito, né? Ele tem o conhecimento do bem e do mal? Ele é regido por um instinto. Não é isso? Ele não tem conhecimento. E se um dia o cavalo, digamos em tese, obtivesse o conhecimento do bem e do mal, ele continuaria cavalo? Ele passaria a ter uma consciência acerca de si mesmo, do mundo à sua volta e de Deus, sim ou não? A árvore do conhecimento do bem e do mal era fatal, o homem não tinha como se livrar dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal mostra, primeiramente, o momento transitório do homem, do seu estágio de inconsciência ou subconsciência. Quando ele come, ele passa para o estágio de consciência. É quando ele come da árvore, isso é o que está simbolicamente lá representado. É quando ele, então, passa a exercer a faculdade que ele sempre teve do discernimento, mas uma faculdade que não havia ainda gerado fruto. Por exemplo, uma semente, em potencial, uma semente de carvalho, em potencial, ela é um carvalho na sua plenitude, mas em potencial, não em atualidade, concordam? E chega um momento que ela tem a transição, ela tem que brotar, ela tem que virar o carvalho que ela será. Então, o homem potencialmente foi criado inteligente. Potencialmente, o homem tinha as faculdades do bem e do mal, do discernimento. O comer da árvore implica o momento de transição do homem quando ele atinge essa consciência de si mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Não vou dizer que Deus criou um menino, mas a ideia é essa. Como uma criança, quando nasce de uma mãe, assim que ela nasce, criancinha, olha quando a Amanda nasceu, né? Da mamãezinha e do papaizinho dela. Um bebezinho pequenininho. Como é que era a Amanda? Ela tinha um conhecimento do bem e do mal? Em atualidade, quando nasceu? Hein?
E em potencialidade? Lógico. Senão, estava até hoje, gugu dadá. Agora, chega um momento da experiência daquela criancinha que ela começa a ter o discernimento das coisas, não tem? Não tem um momento de transição em que a criança sai do estágio da inconsciência para a consciência? E o fato de ela ter um período de inconsciência não significa que ela fosse um animal, mas significa que ela estava em estágio de crescimento para chegar lá na condição de ter o conhecimento. Agora pense comigo. Aí eu vou tocar num ponto nevrálgico da coisa. Nós estamos vivendo na nossa experiência como se fosse o sol de 7 horas da manhã. Um dia chegaremos ao sol do meio-dia, mas por enquanto estamos 6h45, 7 horas por aí. Dizem os arminianos e dizem os calvinistas, e essas são as duas linhas predominantes do cristianismo, embora tenham outras menores, mas sempre vão passar por uma dessas duas aqui, não tem jeito. Que antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tinha o livre-arbítrio. Razão porque ele escolheu a morte, representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés de escolher a vida, representada pela árvore da vida. Perfeito? Ambas as correntes entendem e têm um ponto comum de pensamento. Sejam os arminianos, sejam os calvinistas, sejam os pelagianos, os infrapelagianos, os suprapelagianos, seja qualquer nome que você quiser dar. Enfim, todos eles concordam que o homem tinha o livre-arbítrio antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estava pensando nisso hoje. Escrevi o texto, estava pensando no meu texto que eu escrevi. Eu me perguntei, ora, como é que o homem poderia ter livre-arbítrio antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele não tinha o conhecimento do bem e do mal? Qual era o critério que ele tinha para exercer esse tal de livre-arbítrio? Ele não conhece o bem nem o mal. E qual o critério que ele tem para escolher? Para arbitrar? Você que é reformado aí, me diga aí. É você mesmo, de boné. Mas quem entendeu o meu questionamento? O homem não tem o conhecimento do bem e do mal. Ele não discerne entre o bem e o mal. Isso, mas daqui para trás ele não tem conhecimento. Se ele não discerne entre o bem e o mal, que diabo de livre-arbítrio é esse que ele tem para decidir o quê? Não. Mas se a árvore traz o conhecimento do bem e do mal, antes da árvore ele não tem tal conhecimento. O problema é que o povo não questiona. Falta o questionamento. Falta a figura do filósofo. Muito bem. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o livre-arbítrio, ele só nasce e aparece depois que o homem come da árvore. E é porque ele come do fruto do conhecimento, é que ele tem agora livre-arbítrio. Pastor, desmoronou tudo, mas calma. Pastor, então por que Deus proíbe o homem de comer da árvore do conhecimento, quando diz, desta não comerás? Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Estaria Deus proibindo o homem de chegar a ter essa consciência acerca de si mesmo, do mundo e de Deus? Estaria o homem proibindo o homem de chegar a ter o conhecimento e, consequentemente, o livre-arbítrio? Estaria Deus querendo que o homem permanecesse sempre no estágio infra-humano, ou, desculpem essa palavra, mas no estágio de subconsciência, de inconsciência? Era desejo de Deus que o homem continuasse sempre um bebezinho? E por que é dito, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás? Aí lendo lá em João capítulo 6, Jesus fala assim, para os judeus, né? Assim como o Pai vive, e eu igualmente vivo pelo Pai. Então, tanto o Pai vive quanto eu vivo, é uma condição constante. Não é um momento estanque. Ele não diz assim como meu pai viveu e eu vivi. Meu Pai vive, é um presente contínuo que nunca acaba.
E semelhantemente eu vivo pelo Pai. Aí ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se a árvore da vida é uma figura de Cristo, Cristo está dizendo: o homem viverá por meio da vida. O homem deverá viver por intermédio de Cristo, que é a vida. Mas não é um comer hoje de Cristo e pronto, estou salvo. Mas é de um viver porque se alimenta dele. É um alimentar-se constante de Deus. É um alimentar-se constante de Cristo. Meu Pai vive e eu vivo por meio dele. E quem de mim se alimenta, num alimentar-se constante, viverá constantemente por mim. Quando eu vi esse texto, eu falei bem, se eu tenho aqui o paradigma da vida em Cristo, da árvore da vida que é Cristo, então eu posso entender a árvore do conhecimento. Eu entendi, a vontade de Deus é que o homem não coma da árvore da vida, mas que ele tenha a vida por seu alimento diário, e sempre, e constante. De modo então, quando eu fui para o hebraico, lá do se comerdes desse fruto, certamente morrereis, a palavra comerdes lá, o verbo comer, dentre tantas acepções que tem no hebraico, uma delas é alimentar-se diariamente. Em outras palavras, quando você pega a árvore da vida e a entende na pessoa de Cristo em João 6, e transfere o mesmo princípio para a árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis capítulo 2, versículo 17, você entende. É como que Deus dissesse: quando o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai adquirir o conhecimento. Ele chega ao estágio de consciência. Ele agora tem o livre-arbítrio. A questão é agora, uma vez que você tem o conhecimento de si mesmo, conhecimento do mundo e conhecimento de Deus, você deve não viver por meio deste conhecimento. Você deverá viver por meio da vida, por meio de Deus. Você tem que usar o conhecimento para conhecer a Deus, que é a vida eterna. Conhecer a Deus, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Só que o homem fez exatamente o oposto. O homem, tendo agora o conhecimento da realidade da vida, da existência, tendo ele o livre-arbítrio, ele agora passa a viver por meio deste conhecimento, ao invés de viver por meio da vida que é Cristo. Então Cristo disse: se você viver por meio do conhecimento, se alimentando do conhecimento, fazendo do conhecimento a sua capacidade, se esse conhecimento te levar à ilusão de querer viver por si mesmo, você vai morrer. Certamente morrerás. Entenderam? Veja como que em Gênesis, com figuras tão simples que beira o simplório, há coisas tão profundas a serem discernidas lá dentro. Não diria uma obrigatoriedade, eu diria que fatalmente o homem comeria. Mas entenda que não é uma obrigatoriedade comer da árvore do conhecimento. Significa que fatalmente o homem atingiria esse estágio de consciência. Agora a questão é, você uma vez tendo essa consciência, a pergunta é: o que você faz do seu livre-arbítrio, desse poder de decisão do qual os animais são privados? Você vai viver por meio da vida? Você vai estar ligado sempre à fonte da vida, vivendo por meio de Deus, assim como o Pai vive e me enviou, e eu semelhantemente vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta por mim viverá? Ou você fará do seu conhecimento o seu próprio destino? Aí é que entra agora a escolha humana. E cuidado, isso não tem nenhuma relação direta com a questão de eleição e predestinação. E tem, mas sem dúvida que não tem. Romanos capítulo 1 diz: todos são indesculpáveis diante de Deus, todos. Porque Deus se manifestou a todos. Não há nenhuma pessoa para dizer: eu não adorei a Deus por causa disso. Agora, quando Deus for julgar os homens, estamos dizendo de maneira pedagógica, quando Deus for julgar os homens, é pedagógico.
né? Quando Deus for julgar os homens, ocorre que ele julgará cada um na proporção daquilo que ele entendeu, da sua consciência. Porque o mandamento para todos os homens, que define a relação entre criatura e criador, é amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao teu próximo de mim, não é o segundo, é o desdobramento e o cumprimento do primeiro. Porque eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Eu só posso amar a Deus se eu amá-lo naqueles a quem eu vejo. Portanto, o mandamento maior é amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E é nessa medida de cada um, que modifica de pessoa para pessoa, de tempo em tempo, que Deus vai julgar cada um. Diga. Sim. Quem quiser, eu vou enviar. Eu vou postar nos grupos todos que eu tenho, no meu celular, esse texto da Árvore da Vida. Lá responde isso. Lá no texto está escrito, eu poderia falar agora, mas vai estender muito. Mas é simples, isso é um problema de tradução, ou melhor, de versão. Se você pegar numa Bíblia e noutra, versão atualizada e corrigida, você vai ver que essa parte que Deus priva o homem de comer da árvore da vida, não foi Deus quem disse. Quem disse foi Moisés. Foi Moisés quem disse que Deus havia feito isso. A gente cai naquela velha questão que você já sabe. E noutra versão, salvo engano, atualizada, diz que foi Deus quem disse que o homem não deveria comer. Perfeito? Mas vamos lá, eu vou colocar nos grupos todos, quem tiver nos grupos vai receber o texto. Eu acho que já coloquei, mas vou colocar de novo, não tem problema não. Amanhã eu faço isso. Então, voltando aqui ao ponto, 140... 140 ou 141? 141, né? Tá. Bem, nós demonstramos aqui que no livro de Gênesis, sobretudo, né, existem figuras e sinais a serem interpretados, lá na primeira linha da 141. Em consonância às realidades do mundo espiritual, a realidade do homem no mundo e a sua condição ontológica, que é psicosomática. Atenção, quando você pega os símbolos do Gênesis, não basta você sair pregando por aí uma árvore, uma cobra, uma mulher e uma maçã. Isso não funciona no século 21. Ou funciona, pessoal? O que deve ser feito? Devemos pegar esses símbolos e interpretarmos em consonância às realidades do mundo espiritual. Aquilo que se fala em materialidade em Gênesis se encontra em realidade do mundo espiritual. Em consonância à realidade do homem no mundo. Hoje eu estou aqui nesse mundo. Aí agora eu tenho que determinar a minha fé por uma coisa que não existe, que eu não vejo. E terceiro, interpretar segundo a condição ontológica do homem, que é espírito, alma e corpo, psicosomática. O grande erro dos judeus quanto à interpretação das Escrituras foi a leitura literal que fizeram dos relatos mosaicos, sem atentar para o seu significado metafórico. Tudo o que ali conseguiram ver foi uma cobra, uma árvore e um casal que comeu uma fruta proibida. Daí nada mais puderam ver, senão uma simplória fábula dos tempos em que os bichos falavam, que não condiz com a experiência, nem com a realidade. Me ajuda aí, Amanda, você que está aí hoje, nos prestigiando com sua presença. Condiz com a realidade? Uma mulher, uma cobra e uma maçã? Só se for o Playtime que tem uma maçã mordida lá. E lá pode ser, mas nesses termos aqui não tem nada a ver. Concorda comigo, Amanda? Talvez essa será a nossa maior dificuldade para que os nossos irmãos cristãos consigam entender que nós não estamos ficando doidos. Pelo contrário, nós estamos compreendendo à luz das realidades espirituais
aquilo que lá em Moisés foi colocado em termos simbólicos e materiais. Continuando. Por esse motivo, qual motivo? O grande erro dos judeus, lá em cima, quanto à interpretação das Escrituras, foi a leitura literal. Por esse motivo, segundo parágrafo, página 141, foi que acabaram por caricaturar a imagem de Deus, pintando-o como um Deus tirano, mau, violento. Em verdade, este foi o mesmo engano de Lúcifer que o fez cair, juntamente com a terça parte das hostes celestiais. Mesmo Drusos, sendo pagão, conseguiu perceber, Simão, as eivas na vossa teologia. Eivas, na teologia, eiva é uma palavra que se aplica à árvore. As eivas de uma árvore são aquelas nódoas ou aquelas manchas ou as fendas. Não é? Na verdade, quer dizer aquilo que mancha, aquilo que tira a pureza. Não se iluda, Cândido leitor. O que se encontra substancialmente no livro dos começos, acerca da queda, conforme eu vi naquele dia junto à cruz, diz respeito ao momento em que o homem, ao adquirir consciência de si, tendo sido tentado pelo espírito luciférico, decidiu, por meio do seu livre-arbítrio, viver sem Deus, na ilusão de que seria semelhante ao Altíssimo. O conflito iniciado no céu, prosseguiu Ioannes, transferiu-se para a terra, para o mundo restaurado de Adão. Tudo era muito bom, e a harmonia entre Deus e o homem, a criação restaurada, formava um matiz colorido de perfeição que reinava absoluto. Apenas uma coisa ameaçava ocultamente o mundo recriado por Deus: o espírito de rebelião representado pela serpente presente no jardim. A serpente precisava crescer e, para tanto, buscava estender o seu reino para outros domínios. Ademais, pensava o maligno que o Adão criado era o homem a quem o universo haveria de servir. Desconhecia a economia divina, a qual estabelece todas as coisas no Filho do Altíssimo. Este que é o herdeiro do mundo, o Filho amado em quem está o prazer do Pai. O homem criado no Éden era apenas a prefiguração do verdadeiro, o segundo homem, que na plenitude do tempo havia de vir. Em razão, pois, da sua ignorância, pensava Satã em vencer o homem criado, fazendo-o cair em pecado, a fim de frustrar os planos do Altíssimo. A serpente estava ali no Éden. Imagina, no dia que o homem adquirir a consciência acerca de si mesmo, do mundo e de Deus, eu vou seduzi-lo a viver por si mesmo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como o próprio nome afirma, faz a fronteira entre os estágios inconsciente e consciente do homem. Representa o momento em que o homem se dá conta de si como um ser no mundo e sabe que proveio de Deus e que deve viver por Deus e para Deus. É neste momento que a voz da serpente se cia na consciência, portanto ele tem um conhecimento do bem e do mal, se cia na consciência despertada de Adão, fazendo-o crer na utópica e improvável possibilidade de ser semelhante ao Altíssimo. Semelhante, digo, não no sentido de se identificar com o santo, mas no sentido de sendo Deus, ou melhor, mas no sentido de, sendo como Deus, ser capaz de não mais precisar dele e viver por si mesmo, independente da vida. Mas como Satanás poderia conseguir o seu intento sobre o homem puro e reto, se não por meio das mesmas mentiras com as quais enganou também a terça parte dos anjos? Por isso é que Moisés relata o diálogo, ou seria monólogo, entre a serpente e a mulher, com vistas a explicitar o conteúdo da tentação. Aí eu deixei aí uma coisa meio flutuante, instável, para vocês pensarem, né? Por isso Moisés deixou registrado o diálogo entre a mulher e a serpente. Aí eu como escritor, coloco uma dúvida. Ou seria um monólogo?
Será que tinha mesmo, houve mesmo uma serpente dizendo, Eva? Eva não, porque não tinha Eva ainda, né? Era a mulher, né? Era Adão, né? Adão fêmea. Será que tinha essa serpente lá? Se tinha ela lá, quando a mulher foi tentada, deve haver uma serpente sempre que nós formos tentados. Ou não? Ou não tem sentido o que eu estou dizendo? Por que Eva foi tentada e a tentação dela foi com a cobra que estava fora dela tentando? E depois todos que são tentados não tem essa serpente em lugar nenhum. Ou tem? Onde é que se dá a crise? Onde é que se dá a luta? Tiago vai falar, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Onde é que isso está? Dentro do homem. Portanto, esse diálogo entre a serpente e a mulher, que nunca deixou de ocorrer em toda a existência humana, continua existindo esse diálogo. São duas vozes aqui dentro. Mas como você é apenas uma pessoa, é um monólogo que ocorre. Você pergunta, você responde, você retruca, você defende, e no final você faz aquilo que o seu juízo te leva a fazer. E no final a culpa é de quem? Da serpente. Vamos continuar. Meu Deus. O maligno oferecia-lhe o fruto no sentido de oferecer ao homem a chance de se livrar da tutela do Altíssimo, a fim de viver uma vida livre, sem laços ou algemas que o prendessem ao Criador. Não percebe que a interpretação está coerente com Salmo 2, com a Escritura como um todo. Nós estamos pegando Gênesis 3 aqui e contemplando a luz das Escrituras como um todo. Eu pego os símbolos de Moisés em Gênesis 3 e encontro em Salmo 2, como os laços e algemas. Encontro em Tiago, cada um é tentado pela própria cobiça. Eu vou encontrando em vários lugares da Escritura, só que de maneira orgânica, né? Ontológica. A casa do pai, afirmava a serpente, é cheia de exigências e regras, além de serem suas criaturas meros fantoches a serviço de um Deus avaro e egoísta. Olha onde nós já estamos. Já estamos lá no filho pródigo. Ou seja, o filho, antes de sair de casa, ele foi tentado pela serpente. Ou não foi? Como se deu essa tentação? Estava no quarto um dia, ele acordou, olhou para cima e viu a cobra preta lá que mama nas mães de tem menino pequeno, como diz aí por aí, é isso? Não, mas os antigos diziam, vocês não lembram disso? Nivaldo do Ceará lembra, né, Nivaldo? Os antigos diziam que tinha uma tal de cobra preta, que quando a mãe estava amamentando, dormia, né? Assim, Moisés também tinha essas histórias também desse tipo. Aí a cobra colocava o rabo na boca da criança e mamava no peito da mãe a noite todinha. Mas eu estou perguntando, será que no filho pródigo foi isso que aconteceu? Apareceu lá uma serpente lá no quarto dele lá? Não. A serpente dizia para a mulher. Só que nós estamos agora no contexto do filho pródigo. Olha só como nós estamos trabalhando vários setores da Escritura no mesmo assunto. O maligno oferecia-lhe o fruto no sentido de oferecer ao homem a chance de se livrar da tutela do Altíssimo, a fim de viver uma vida livre, sem laços ou algemas que o prendesse ao Criador. A casa do pai, afirmava a serpente, é cheia de exigências e regras, além de serem suas criaturas meros fantoches a serviço de um Deus avaro e egoísta. Com essas e outras palavras, abriu o diabo uma janela pela qual fez o homem vislumbrar um mundo diferente, em que a liberdade de ser o que se poderia ser, sem a intervenção ou proibição de Deus, o faria um Deus. Enquanto o Criador lhe deu apenas um pequeno jardim no Éden, insistia o tentador, posso dar-lhe a honra, o poder e a glória dos reinos da terra, se tão somente prostrado me adorares.
Já estamos na tentação de Cristo. Quantos momentos da Escritura não diz a mesma coisa, com linguagens diferentes? Mas foi forte essa, não foi? Enquanto o Criador lhe deu apenas um pequeno jardim no Éden, insistiu o tentador, eu posso dar-lhe a honra, o poder e a glória dos reinos da terra, se tão somente prostrado me adorares. Algum de vocês aqui teria coragem, eventualmente, de se prostrar diante do diabo? Não, uma boa, uma pergunta. É só uma pergunta. Alguém teria algum dia, vocês teriam coragem de se prostrar diante do diabo para receber o poder, a glória e a honra? Estou perguntando se teria coragem. A Amanda disse que tem. Ela está bastante dizendo, tem. Gente, tudo isso, essa pergunta deixa a gente um pouco assim confuso para responder. E a Amanda responde com convicção, porque ela sabe o que eu estou perguntando. Não que vocês não saibam, não, mas é porque ela está esperta. Ela já conhece a serpente que fala aqui agora. Ou seja, ela sabe a minha perspicácia dos animais mais perspicazes que Deus havia feito. Mas veja, a pergunta nos deixa um pouco confuso. Prostrar diante do diabo? Que isso, pastor? Pergunta aí. Quem? Lógico que não. Quem é doido? O problema é que nós nos prostramos diariamente diante dele, porque adorar o diabo não é adorar o Lucifer. É a si mesmo. É fazer de você, do seu eu, o centro. É isso que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que é prostrar-se diante da serpente. É isso que é dizer, mesmo sem ser com palavras, rompamos seus laços e algemas. É só isso, é tudo uma coisa só. Pelo diabo. Pelo diabo. Gente, a pergunta do Alain e a resposta do Jailson nos coloca numa encruzilhada, não, numa bifurcação que tem que ser respondida. Eu tenho a resposta. Deixa eu piorar, foi boa. Eu coloquei uma pergunta, eu não falei o que era. Tá, deixa eu responder a sua pergunta. Não, mas isso é mais fácil de responder. Porque em nenhum momento eu disse que a história antes de Adão não existiu. Pelo contrário, eu disse que a teologia judaico-cristã do Simon, ela é equivocada porque ela não considera os eventos anteriores. Então, o fato de o homem ser tentado pela sua própria cobiça, o fato de o homem agora ter que escolher, não implica que não há Lúcifer caído, que não exista o diabo. Agora, não vamos colocar a responsabilidade da nossa queda no diabo. Eu quero dizer que, quando a Bíblia usa o termo diabo, o mesmo Satanás, que é adversário, o diabo, acusador, a Bíblia vai usar os mesmos termos para homens comuns. A Bíblia diz que Judas era diabo e diz que Pedro era Satanás. Como é que Deus pode
Jesus pode dizer isso dos seus próprios discípulos, ou sobretudo de Pedro, um dos mais importantes discípulos. Não é estranho? Eu tenho que considerar que, quando a Bíblia fala sobre diabo, reino das trevas, Satanás, embora haja um protótipo, certo? O fato é que existe um diabo que é coletivo. A serpente precisava criar corpo. Quanto mais consciências caídas juntamente com ela, formaria um grande reino de trevas e uma única consciência presente em todos com o mesmo sentimento. Assim como há o Cristo corporativo, eu sou Cristo, mas eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou o Logos eterno. Mas uma vez que eu sou membro do corpo de Cristo, porque me unir a Ele numa consciência mesma que a dele, por meio da fé na sua morte e ressurreição, eu sou Cristo, eu sou um ramo da videira, eu sou videira. Agora, isso faz com que Jesus não exista? Com que não haja um protótipo com o qual eu estou sendo conformado? Não, isso não nega. Então, há o diabo sim, eu acredito. Porque senão o homem é que seria o pai da mentira, o originador da mentira. Então, quando a Bíblia diz que o diabo é o pai, quer dizer, a origem do pecado não está no homem, está nele, em Lúcifer. Portanto, esse Lúcifer ele tem que existir. Ele tem que haver. Mas não como aquele diabo que está em todos os lugares, tentando todo mundo e fazendo o mundo essa situação que está aí. Não, o mundo está assim porque o diabo, enquanto um ser corporativo, está agindo sobre a terra. Perfeito. Quando a Bíblia diz, eis que o diabo anda ao vosso derredor buscando a quem tragar. Pedro não diz isso? Pergunto, quem está ao nosso derredor? O diabo. Eu pergunto, quem é o diabo? Lúcifer, não é isso? Caído? Eu pergunto, ele está ao redor de quem? Ao seu derredor? Está? Ao meu derredor? Ao mesmo tempo? Eu na minha casa, você na sua? O diabo é onipresente? Como é que pode o diabo estar ao derredor de todos em toda a terra? Ou ele é onipresente, ou então esse diabo que está ao derredor, numa constância, querendo um momento para me tragar, ele é uma natureza caída, uma consciência caída que está presente em mim. E a qualquer momento ela como acontece conosco geralmente. Perfeito? Alain, o fato é o seguinte, você já se sentiu alguma vez tentado a voar? Não de avião, não de paraquedas, não de qualquer outra coisa, mas a voar como um pássaro? Já? Se sentiu tentado? Tentado. Mas já foi tentado em algumas áreas da sua vida, não já? Você sabe o que é tentação, não sabe? Jailson já respondeu a sua pergunta. A Bíblia diz categoricamente que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Portanto, fica aí para você explicar o que é tentação. Aí que você achar que é tentação, perfeito? Eu, particularmente, nunca serei tentado, por exemplo, eu posso colocar aqui. Fala uma coisa que para mim é estranho. Refrigerante? Tentada. Vai te falar. Viu? Não, mas eu posso ser tentado a roubar. Mas a coisa mais fácil é tentar para roubar. Você está numa situação. Não, mas você imagina só você. Não, você um centavo no bolso, passando fome, seu filho morrendo de fome, e uma carteira com a nota de 50 morrendo. E você longe de Deus, desesperado. A mulher te botou um chifre. Você está todo lascado, todo destruído. A grana está lá, você está aqui, ninguém está vendo. Você não é tentado, você pode não roubar, pelo caráter, mas que você fica pensando, poxa, bem que eu poderia. Você fica desejoso de pegar. E esse desejoso é tentação. Vamos continuar a leitura, para a gente acabar 10 horas? Qual foi a página que nós paramos aqui, amados? 143? Perfeito. Ora, adorar a Satã, prostrando-se aos seus pés,
significa, foi a pergunta que eu fiz para os irmãos, significa render-se aos seus engodos, deixando-se seduzir por suas ambições caídas, as quais defraudam o direito à honra, ao poder e à glória pertencente exclusivamente ao Eterno. A mulher, titubeando frente à possibilidade iminente, resistia ainda, movida pelo medo da morte, mas logo o medo dissipou-se. Quando a serpente acusou Deus de mentiroso ao afirmar: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Alan, só para responder a sua pergunta de maneira mais prática, se Adão, homem antes da queda, Adão não, Alan ouve, se Adão antes da queda não tinha pecado, perfeito? Tinha pecado? Ele foi tentado? Foi? Ele tinha pecado? Para ser tentado, requer necessariamente que haja o pecado? Mas basta que haja uma possibilidade de algo. A tentação ocorre quando você vê frente a você a possibilidade de algo. E isso então se torna tentador ou uma tentação. Enquanto o homem, ele foi tentado em tudo. Eu pergunto para você, você acha que Cristo nunca foi tentado a desistir? Não, o homem Jesus. E agora? Ele nunca foi tentado. Se Jesus foi homem, diz o livro de Hebreus, a nossa semelhança, porém, sem pecado, então significa que a tentação não implica necessariamente pecado, mas implica a possibilidade de. Se ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, basta você pegar todas as suas tentações e colocar que na condição humana, o homem Jesus, ele foi tentado também. E ele então não pecou, porque ele aprendeu a obediência por todas as coisas que ele sofreu. Entendi. Se você achar que ele foi tentado pelo diabo, o diabo apareceu lá, ficou lá, e aí, Jesus, agora eu vou te pegar. Enfim, mas por todos os efeitos, há de se refletir sobre o assunto. Vamos tentar acabar essa página aqui? Está longe, né, amados? Qual a pergunta? Sim. Sim, lógico. Sim. Sim. Antes da queda, lógico. E o que é que tem? Não. Eu falei que ele não tinha um livre-arbítrio antes de comer da árvore. O comer da árvore eu até expliquei, não sei se vocês entenderam. Não. Vocês entenderam o que eu disse? Acho que não ficou muito claro, né? Eu devo explicar depois para você no privado. Tá bom? Mas eu já expliquei. O comer da árvore não foi o pecado. E não foi a tentação. Isso era fatal. Atingir o estágio de consciência era fatal. Perfeito? Agora, o que fazer com esse conhecimento? Viver pelo conhecimento ou viver pela vida? Como Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim viverá. Aí é que vai entrar o pecado. O pecado é a ilusão de agora, porque ele se sente superior à criação infra-humana, de querer agora ser independente de Deus. Aí é que é o pecado. O pecado não é o comer da árvore. Eu vou mandar o texto para vocês sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perfeito? Mas vamos acabar essa leitura aqui rapidamente. Se eu ler direto, a gente acaba agora, tá bom? A mulher titubeando frente à possibilidade iminente, resistia ainda, movida pelo medo da morte. Mas logo o medo dissipou-se, quando a serpente acusou Deus de mentiroso, ao afirmar: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Neste momento, Adão já olhava seduzido para o fruto. Sentiu, movido pelo engano, que o ser independente de Deus era bom. Por isso considerou a árvore agradável aos olhos e desejável ao coração.
A esta altura, a mulher já se via uma verdadeira deusa, refletida nas negras pupilas da serpente. A mulher comia o fruto pelos olhos, enquanto a víbora radicava raízes em suas entranhas. A semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez semeada na terra adâmica do coração do homem, germinava dentro dele o ego, inimigo de Deus e amante de si mesmo. O ego, raiz do egoísmo, é o pecado original, semente de todas as obras da carne. Pecado, portanto, é afastamento de Deus, independência utópica, provocada pela ilusão de ser o que não se pode ser. Nada além de si mesmo se pode ver, uma vez contaminado pelo ego, porque o egoísmo é inimigo do amor, que é puro altruísmo. O homem pecador que não ama a Deus não pode amar a sua criação. A inimizade do pecado é, por conseguinte, contra Deus e sua obra criadora. Razão porque os dois grandes mandamentos de Deus ao homem é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O homem foi criado em Deus e para Deus. A vida que o anima, assim como a toda a criação, estava no Logos eterno. No Criador tudo subsiste. Não existe possibilidade real de se viver fora dele. Isso seria sofrer a morte eterna. Entretanto, a ilusão formada na consciência do homem pelo pai da mentira o fez cair, rebelando-se contra a vida, fazendo-o prostrar-se aos pés da besta que está no mundo desde o princípio da queda, como o germe de toda rebelião. Ora, esse é o espírito do anticristo, o qual se opõe a Deus, assentando-se no seu santuário e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eis a simbiose do ser com querer ser, representado pelo número 666. Olha aqui já a resposta. Eis a simbiose do ser com o querer ser, representado pelo número 666. É uma simbiose, uma mistura do ser com o querer ser. Esse número simboliza o homem, representado pelo número 6, dia em que fora criado, que a si mesmo se declara Deus, o qual é representado pelo número 3, configurando o número 666. Por que o número da besta é 666? Porque o número 6 significa o quê? O homem, criado no sexto dia. E o número 3? Pastor, de onde veio esse número 3? 6, 6, 6. O número 6, 3 vezes. Portanto, o número 6, ou melhor, em 666, eu tenho o número 6 e também tenho o número 3, a repetição do 6, 6, 6. Claro para os irmãos? O que é o 666, senão o homem elevando-se ao lugar de Deus, colocando-se 3 vezes no lugar de Deus, uma vez que o número 3 representa o Deus trino. Portanto, o número da besta não é um chip, um biochip, não é um laser, é apenas o querer ser o que não se pode ser, colocar-se no lugar de Deus. Esse espírito, uma vez engendrado no coração do homem, constitui-se, pois, no sinal do anticristo, o qual é selado na testa ou na mão direita. Na testa, porque a testa, é símbolo de consciência. Na mão direita, porque a mão, é símbolo de ação. Uma vez constituída em Adão, a mesma consciência caída de Lúcifer, o homem agirá conforme o seu espírito de egoísmo e de violência contra Deus e contra o mundo criado. A história não ocorre de modo linear, mas em círculo, como diz o pregador. Os extremos se encontram. Estão entendendo essa história, essa questão? A história não é linear, ela ocorre em círculos. Portanto, os extremos se encontram. Uma linha reta, nunca haverá o encontro dos extremos. Quanto mais linear é a linha, mais um extremo fica distante do outro extremo. Mas se você começar um ponto aqui, de forma circular, aqui é o extremo, porque é o início de onde começou, e do qual eu me afasto. E logo quando eu chegar aqui, no círculo, eu tenho o outro extremo. Os dois extremos se encontram no mesmo ponto. A história, ela é circular, de modo que os extremos se encontram. No princípio,
temos o homem sendo iludido. Começa o círculo. No fim da saga, aquele que outrora for enganado deverá conscientemente decidir-se de que lado ficará. Por isso que a história da Bíblia termina com essa batalha, essa besta que quer impor. Aquela serpente lá no Éden, agora é uma besta em Apocalipse, lá iludindo o homem, aqui impondo e exigindo adoração. Lá no estado, numa condição do homem de ilusão, aqui ele vai ter que decidir se é consciência. Os extremos se unem num momento só. O que está em Gênesis 3 está em Apocalipse 13, em Apocalipse 17, é a mesma coisa. Só que o que no início foi no obscuro, na sedução, na ilusão, aqui agora Deus coloca o homem cara a cara. Na real. Continuando. A humanidade deverá, no apocalipse do mundo, decidir-se ou não pelo Cristo de Deus, expressão exata da divindade. Os homens, entretanto, individualmente, em sua curta faixa de existência neste mundo, deverão, em algum momento da sua vida, da sua curta existência, tomar a sua decisão consciente. Nenhuma criatura será lançada fora da vida na morte eterna, sem que se decida pela verdade de Deus ou pela mentira do acusador, pela luz ou pelas trevas, pelo amor ou pelo ódio. Voltando ao Éden, ponto. Vamos parar aqui. Não voltamos ao Éden, tá bom? Não adianta a gente sair correndo demais, que nós vamos gastar o tempo e não vamos ganhar muita coisa. Então é melhor parar no Voltando ao Éden. Página 146, marquem aí, que na semana que vem os irmãos me falam e nós paramos, tá bom? Queridos, me perdoe ter passado esses 10 minutos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por terem vindo. Um beijo no coração de todos vocês aí.